Turma, nosso grupo ficou responsável pelo tema FSB, Frontside Bus. Basicamente, o nosso grupo é formado por mim, Magnus, por Guilherme e por Elson. O FSB é o responsável pela comunicação e transferência de dados entre a unidade central de processamento e a ponte norte da placa-mãe. Ele é basicamente essas trilhas e caminhos que levam os dados até a ponte norte. Todo dado que é processado aqui nos transistores, nos resistores, tudo que é salvo e que é processado, ele passa por todos esses canais aqui na placa-mãe, passa pelos capacitores e chegam na ponte norte, para depois disso ele ser redirecionado para as suas devidas funções. Por exemplo, com a comunicação com a porta AGP ou com as portas PCI. Esse barramento, juntamente com a memória cache, ele pode ser acessado de uma maneira extremamente mais rápida do que a memória RAM do sistema. Enquanto você se comunica do processador, passando pela ponte norte para a memória RAM, ou até mesmo do processador, dependendo do tipo de placa-mãe, do processador direto com a memória, essa comunicação entre os caminhos e a ponte norte, ela é muito mais rápida. Sendo assim, a largura de banda, ou o throughput teórico máximo, ele se torna muito maior. Com relação à frequência de clock, é o que determina a velocidade dessa máquina. Ele vai determinar o desempenho da placa-mãe e do processador. Isso define o desempenho do computador por completo. E o que determina essas velocidades são a quantidade de transferências por ciclo de clock, que é determinada pelo tipo de tecnologia utilizada. Na GTL+, por exemplo, é possível você notar uma transferência de ciclo por clock, enquanto na EV6 é possível 2 transferências por ciclo. E na AGTL+, você consegue fazer 4 transferências por ciclo. Muitos fabricantes atualmente, eles não anunciam a capacidade do FSB em MHz, na frequência de clock, mas sim em megatransfers por segundo, na sigla de MT por segundo. O motivo disso é que a frequência real ela é especificada pela quantidade de transferências que podem ser feitas em cada ciclo de clock. O ajuste da frequência de FSB é associado diretamente à frequência de funcionamento da memória utilizada em um sistema. Por meio do barramento de memória, que é conectado na ponte norte, eles fazem esse tipo de ajuste. O barramento frontal ele conecta a unidade central de processamento à ponte norte. Visto que frequentemente ambos trabalham na mesma frequência, o aumento da frequência do barramento frontal significa, na maioria dos casos, um aumento da frequência na memória. Ou seja, se você vai fazer um overclock nesse barramento frontal, você vai ter uma consequência muito maior na sua memória RAM, atingindo assim, valores exageradíssimos na frequência. Por exemplo, se você tem uma de 800 e você aumenta ela proporcional ao barramento frontal, você pode aumentar a frequência de 800 MHz de uma memória para 1333, ajustando pouca coisa no barramento frontal, ajustando 100 MHz no barramento frontal, por exemplo. Levando-se em consideração, é importante notar que qualquer megahertz acrescido no FSB terá um valor extremamente mais alto no processador e na memória. Nos sistemas atuais, é possível verificar a memória em 4/5 em proporções idênticas. Isso significa que a memória ela irá funcionar 4 ou 5 vezes mais veloz do que o barramento frontal, ou até mesmo que o barramento do FSB. Um barramento de 133 MHz, por exemplo, pode operar a memória a 166 MHz, fazendo parte de um processo denominado de sistema assíncrono. Configurar o frontside bus em níveis elevados demais podem significar uma ameaça para o seu processador, pois a placa-mãe é quem controla o FSB, e ela possui um valor máximo estimado em 10% do FSB que ela mesma suporta. Então, quando você for mexer com o FSB, tem que tomar muito cuidado para não danificar a placa-mãe. Assim como o overclock de um processador, o overclock do FSB ele é extremamente delicado. Ele é preciso tomar cuidado e ter um conhecimento devido para manuseio desse tipo de tecnologia. É isso, galera. Valeu. Tenha um bom dia.